Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui começando mais uma transmissão. Mais cedinho. Tem gente que acha... Olá, Jaque, tudo bem? Madrugadora, primeira pessoa a entrar. Tá certo, vamos falar aí hoje um pouco mais dos nossos temas, né? E de um tema que eu acho bastante importante, que são, assim, dicas de como organizar um caderno, né? São coisas que ajudam no estudo. Vamos lá. Muita gente pergunta assim, né? Como é que eu faço para estudar? Como é que a gente deve aprender? Tem alguma técnica, etc. E eu vejo uma experiência que não é só minha, mas ela é de várias pessoas que tiveram êxito nos estudos e na preparação, né? Olá, Cláudia, bom dia. O que você faz então para... O que essas pessoas têm em comum? Eu vi isso aconteceu comigo. Eu vi também muito claramente com uma pessoa que passou em primeiro lugar em São Paulo. Vi também isso com uma pessoa que tirou a maior nota no exame oral do Paraná. Então, e várias outras que tiveram êxito e sucesso. Pode ser que a pessoa tenha êxito, sim, sem fazer um bom caderno, que é o que eu vou falar no dia de hoje. Mas é mais difícil. Eu estava pensando... Olá, bom dia, Adriano. Eu estava pensando como explicar isso para vocês. E eu gosto muito de usar assim, de exemplos, de metáforas, né? E eu falei assim, o que eu posso dizer para comprovar com a pessoa? Bom, eu já disse aqui em várias ocasiões que o sucesso de você aprender, de estudar, de memorizar, ele vem basicamente de você resumir. Bom dia, Claudete, obrigado pela audiência. Vem de você resumir os temas. E como é que você resume? Resumir é diminuir o tamanho do texto. É escrever esse resumo. Porque o texto, ele está escrito num livro, numa internet, numa apostila, ou ele está numa aula gravada. São apenas formas de apresentação. E aí você precisa, digamos assim, condensar aquilo, transformar aquilo apenas no que realmente importa. E se você faz essa condensação, esse resumo, que eu posso chamar do seu caderno, caderno vale dizer, pode ser o caderno tradicional, como este aqui, ou pode ser na tela do seu iPad aí é com você, que você se adapta melhor. Eu gosto muito do caderninho físico, mas aí vão falar que é por causa da idade, né? Mas eu conheço gente mais jovem que também gosta do caderno físico. Eu acho que é diferente a relação com o caderno físico. Por exemplo, se você já estudou metade do caderno, ou quantas páginas você viu naquele dia, é uma coisa que você vê, que você toca, que você tem melhor percepção do que na tela. Mas tudo bem, galerinha da tela, pode usar à vontade. Se você resume o volume da mesma informação, só que de melhor qualidade, mais compactada, esse resumo, ele fica com volume menor e, portanto, mais fácil de ser revisto. Esse é o chave. Aí você vê mais rapidamente, mais facilmente e se anima a ver mais vezes. Eu diria que não só se anima, fica possível, fica viável de você ler de novo aquele
resumo. Eu vou dizer o seguinte, olha, vou pegar esses livros aqui. Se você estuda isto, estudou, leu, aprendeu, olá Fábio, e depois você tem que revisar isso para uma prova, isso aqui te gera um trabalho. Agora vamos imaginar que você colocou aqui dentro, e já te adianto que é possível, o mais importante daquilo que você estudou aqui. O que fica mais fácil? Você reler ou revisar isso aqui, ou reler isto aqui, ou que seja um pouco maior que isso, ou que fossem até 2 livrinhos desse, escritos por você com as suas palavras. Quando você acha, o que você acha que seria mais fácil e mais rápido? Ler 1 ou 2 desses caderninhos aqui, escrito por você, eu saliento isso, só com o que é mais importante, ou ler tudo isso daqui? Você já sabe a resposta. Olá Mireila, obrigado pela audiência, peço que você assista esse vídeo, não vou repetir o que eu já falei até aqui, são aí uns 5, 6 minutos de live, mas é importante que você volte no começo. E a aula de hoje é muito importante. Então veja, quando você resume, você está a um só tempo aprendendo, colocando ali o fruto do que você aprendeu, facilitando a revisão e eu diria que perpetuando aquele conhecimento. Sem você fazer isso, o estudo é muito mais difícil. Bom dia, Patrick. E eu vou dar alguns exemplos, já que eu gosto tanto de metáforas. Certamente, você já leu um livro de romance, de história, de qualquer coisa, que tenha meio que te impactado. Isso já aconteceu faz algum certo tempo, né? Eu lembro que o primeiro livro na vida, Olá Paula, foi um livro do Érico Veríssimo, né? Chamado Clarissa. Não lembro mais agora detalhes assim do livro, mas na época eu adorei. E por que eu não lembro mais detalhes de um livro que eu adorei? Porque o tempo vai fazendo a gente se esquecer. Não é que com o passar do tempo ou com o envelhecimento você fique ruim de memória, não. Mas o que acontece? O nosso cérebro, você vai colocando coisas dentro dele. A capacidade dele é imensa, eu diria que quase que ilimitada. Mas ao mesmo tempo, ele vai organizando e limpando. Sim, o cérebro tende a colocar de lado, a fazer com que você se esqueça de determinadas coisas que ele entende, digamos assim, são menos importantes. Bom dia, Marcela. E ele preserva outras coisas que você mostra para ele que são mais importantes. Então, se você assistiu um filme super legal, se você leu um livro super legal, provavelmente você até vai no dia seguinte, depois, alguns dias, etc., falar desse livro, lembrar em detalhes, vai recomendar às pessoas, sobretudo aquelas pessoas das quais você mais gosta, para que elas vejam o livro. Olha, é muito bom, é muito legal. Igual quando a gente assiste o Netflix, né? Coloca lá no grupo, fala e etc e tal. Mas o tempo passa, isso vai se parando, e cá para nós chega uma hora que você nem lembra mais do filme. Entendeu? O livro, um livro de contos, de história, de romance, também é igual. Agora eu pergunto para você, imagine que você criasse um caderninho chamado Meus Filmes Prediletos. Ou Meus Filmes e Meus Livros Prediletos. E nesse caderninho, você pegasse e resumisse numa página ou em 2. Claro que é muito sintético isso, mas para você funcionaria. O livro ou o filme. Aliás, o que é isso senão uma sinopse, um resumo.
né? Quando a gente vai no Netflix, lá não lê o resuminho de um livro, perdão, de um filme, para decidir se aquilo te interessa e você quer ver ou não. Dependendo do resumo, você fala, pô, vou assistir esse filme. É assim ou não é? Então imagina que você tenha esse livro. Olha, se alguém chegar no serviço, olha, eu vi há muito tempo o filme tal, tal, tal. Ah, é? Mas como é que é esse filme? Ah, eu não estou bem lembrado, mas amanhã eu vou à noite, vou voltar para casa, eu vou acessar meu caderninho, e aí amanhã no intervalo do almoço, no intervalo do café, bom dia Janete, eu pego e conto para vocês. E aí você vai para casa e lê uma página ou 2 páginas daquele livro. Não precisa assistir de novo o filme. Esse é o toque. Não precisa assistir de novo o filme. Você não vai ver mais o filme, a menos que você queira. Você pega e lê aquele resumo de 1 e 2 páginas. No dia seguinte, aquela pessoa que pediu ou pessoas que pediram para você explicar o filme, você vai contar com detalhes um filme que você assistiu há tempos, com base naquele resumo. Onde eu quero chegar? Aí é que tá. A gente, o que aprende mesmo, não esquece. Ou melhor, esquece e não esquece. Aquilo sai da tela do computador. Olha, tem um ali que está fechado, esse prata. Então, ali. Sai da tela do computador. Na tela não tem nada agora. Mas está tudo no HD do computador. O que precisa? Apenas dar uma ligadinha naquele computador. Eu falo o seguinte, quando você vai aprender, você tem trabalho para aprender. É como fazer uma fogueira partindo de toras de madeira, talvez nem tão secas. Dá trabalho. Mas você, se esforçando, faz o fogo aparecer. Depois, quando você utilizou aquela fogueira para o que servia e deixar ela de lado, essa fogueira vai apagando. Mas quando fica só ali um pouco de brasa, parece que está apagado. Só que se você chegar lá com o seu resuminho e abana só um pouquinho, o que acontece? O fogo volta. Volta fácil, volta imediatamente. Mais ou menos esse lance de memória é assim. Para aprender pela primeira vez é difícil. Bom dia, Pati. É difícil. Mas depois, bom dia, Roberto. Depois que você aprendeu uma vez, depois que você colocou fogo naquela madeira, naquela lenha, é muito fácil abanar o carvãozinho, não totalmente apagado, e fazer voltar o fogo, voltar a lembrança. Eu desafio você, bom dia Luciano, bom dia Tosquera, eu desafio você pegar um resumo, se você tem um caderno de escola, etc., de faculdade, e dar uma lidinha nesse caderno, qualquer tema, e não voltar à lembrança do que você estudou naquele dia. Às vezes a gente consegue lembrar da imagem do professor dando aquela aula. Se vacilar, você lembra até da roupa que ele estava usando, as palavras que ele utilizou, com base em um resumo. Então é muito importante sim você ter as suas anotações, ter os seus resumos, ter o seu caderno. Eu digo isso porque pessoas capacitadíssimas, que passaram nos primeiros lugares, que têm e que leram muitos livros, não jogaram fora seus cadernos depois das aprovações. E se você chegar nessas pessoas como um bandido e apontar uma arma e falar diante da estante onde está o livro, os livros e onde estão os cadernos, e falar para a vítima, né? Escolha
Você prefere que eu leve os livros ou os seus cadernos? Eu já fiz essa pergunta para essas pessoas. Todas responderam: eu prefiro que o bandido leve os livros. Porque os livros eu vou lá, reponho e compro de novo, até uma edição mais atualizada. Já os cadernos, para aquela pessoa, são insubstituíveis. Para usar uma expressão jurídica, bom dia, Thomas, depois você tem que assistir o início da live, eu não posso voltar agora, hein? Você tem que voltar, todos respondem, eu prefiro que leve os livros e não que leve os cadernos. Os cadernos são fundamentais, os cadernos são insubstituíveis, os cadernos são um tesouro de cada um. E agora que entrou o Thomas aí, ele é meu amigo, eu falo que ele é meu filho afetivo, meu companheiro, eu vou contar aqui de público uma história. Quando ele estava se preparando, foi que a gente se conheceu, na verdade a gente se preparava meio que juntos. E ele, bom dia querido, e ele fez uns cadernos. E o que acontece? Quem só estuda, não trabalha, como foi uma fase da vida dele, não ganha dinheiro, não tem renda. E aí chegou uma época, era o meu aniversário. O que ele me deu de presente? Vamos ver se vocês adivinham. Quem respondeu o caderno aceitou. Ué, mas o Thomas ficou sem o caderno? Não, ele tirou uma cópia. Ele deu para mim, e isso é uma demonstração de carinho, de amor, olha o símbolo aí na tela. O que ele tinha talvez de mais precioso e que ele sabia que seria especialmente útil para mim, já que eu estava estudando. Claro que alguém agora pode dizer, bom, então eu conheço lá a Maria Cláudia, um nome fictício, ela tem um belo caderno, eu vou pedir para tirar cópia, ou eu vou oferecer R$200 para ela me vender o caderno, coisa do tipo. Não funciona tão bem. Não estou dizendo que não serve para nada, tosquera, o caderno de uma pessoa que você tira cópia. Sim, serve, é útil, é uma fonte de estudo, sabe? É uma fonte de estudo. Mas veja, Luciano, Pati, Marcela, vejam vocês. É importante que você faça o seu caderno, porque você vai colocar as suas lembranças. Se alguém te conta um filme em detalhes, você vai saber o filme, conhecer, se interessar, etc. Mas se você escreve o relato do filme que você assistiu, o poder que esses resumos têm é avassalador. Então, é muito importante. Eu virei juiz essencialmente por causa de uma dissertação. E essa dissertação, eu tive êxito nela porque eu fiz o que eu estou falando para vocês. Eu peguei o tema, por sinal, coincidentemente, de vários livros que eu abri ao mesmo tempo, coloquei os livros sobre a mesa como se fossem cartas de baralho. E li aquele tema, no caso era a respeito de eu li aquele tema sob a ótica de vários autores, inclusive anotando as diferenças que eventualmente um tinha do outro. Construí o meu texto, esse texto foi revisado, também fiz isso em outro tema, que era a responsabilidade civil. Chego lá na prova, dissertação, posse e uso capião. Pronto, deitei e rolei. Quem lia aquela minha prova falava, nossa, esse cara é um gênio. Não era não. Mas a prova é isso, é uma fotografia. Se naquele momento da foto você não está com o olho fechado, está com a roupa ajeitada, sabe aquela foto que você adora? Nossa, gente, eu nem sabia que eu era tão bonito assim. Pois é, eu saí lindo na foto. Então, o que você tem que fazer, eu estudei poucos temas dessa maneira, foi muita sorte, é produzir cada vez mais o seu caderno. Caderno de todos os temas, caderno de todos os assuntos, ou você divida os cadernos por tema.
Quem estuda e não resume, coloca em grande risco o aprendizado que teve. Porque o risco qual que é? Eu diria o risco de esquecer, totalmente não se esquece. É o risco de não fazer as revisões e não estar apto a responder de forma fluente, clara, objetiva e convincente. Sabe, alguém chega em você, me conta aquele filme que você assistiu faz 5 anos. Você vai conseguir falar alguma coisa. Agora o cara fala, me conta sobre o filme tal. Só que o filme tal que você viu há 5 anos está resumido aqui. E na semana passada você leu a sinopse. Você vai falar, senta aí que eu vou te contar o filme. Conta tudo. Se escreveu no resumo o nome do ator, como é que chama mesmo? Não é como é que chama mesmo. Você vai falar, o ator é o fulano de tal. O diretor é o fulano de tal, que também fez o filme tal. Desde que você tenha colocado isso no seu resumo. Você você aprende o que estuda, mas você vai lembrar de forma fácil aquilo que você revisa. Porque se você não revisar, você vai ter uma perda. E a revisão é interessante que você faça no próprio dia, a primeira revisão. Fez a anotação, não sei o que lá, do que é importante, não fecha só o caderno. Leia de novo o que você acabou de resumir. Eu lembro que havia um programa antigo chamado Telecurso segundo grau, tem Telecurso primeiro grau também. Eram boas aulas e em todas elas, os últimos minutos da aula passava na televisão. Falava assim, agora é a hora da revisão. No programa de hoje, ou na aula de hoje, você aprendeu o quê? Blá, 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 blá. Também aprendeu o quê? Blá, 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 blá. E finalmente, também viu o quê? Tá, 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 tá. É uma espécie de fechamento. É tipo um lacre, é tipo um acabamento. Sabe quando você pinta uma casa, aí depois você vai lá e limpa a sujeira? Aí fica aquela coisa linda. A pintura já melhora, mas quando você tira o lixo, tira os papéis, tira as gotinhas que caíram no chão, fica fantástico. Eu falo no próprio dia. Por que no próprio dia, professor? Se você concorda comigo, faz como estão fazendo aqui. Manda um coraçãozinho, alguma coisa para mostrar o que você está me dizendo faz sentido. Veja, quando você vai dormir, o seu cérebro já vai separar um pouco daquilo que é importante você lembrar e daquilo que não é. Então, quando você já faz essa revisão no próprio dia, você já está dizendo para o seu cérebro, isso eu quero que fique gravado. E vai ser mais difícil de esquecer. Quando ele vai durante a noite fazer a faxininha, organizar as coisas dentro da sua cabeça, ele vai pegar aquilo que você falou para ele, ainda que inconscientemente, isso é importante, e vai colocar no setor, na repartição das coisas que não devem ser facilmente esquecidas. Já aquilo que não é tão importante, você deixa para lá e coloca num lugar mais fácil de esquecer. Se alguém fala o número do telefone para você, um número qualquer, pode ser um número mais fácil, em que página que tá? Tá na página 130. Tá bom. Você não vai lembrar logo depois de poucos minutos. Agora, se é uma coisa importante, você guarda. Eu vou dar um exemplo de ontem. Olha, eu lembrei agora. Eu estava conferindo um texto no cartório e eu vi que tinha um número lá que era estranho, não batia. Aí eu cheguei para a pessoa que fez aquele texto, nossa, esse número aqui está estranho, não bate. Ela falou, doutor, é que esse texto ele é provisório, eu vou colocar na matrícula correta, no registro que vai ser feito depois. E eu falei, mas esse número esquisito aí? Esse número é a data do nascimento da minha filha, Valentina. Falei,
Falei, porque quando eu quero achar esse texto, assim eu não esqueço. Me diz se você sabe decor o telefone da sua mãe. Decor mesmo, de ligar do orelhão, ligar discando. Do seu irmão, do seu pai, do seu filho, às vezes até do namorado e do marido. Você sabe? Por que eu estou perguntando isso? Porque no tempo que a gente não tinha agenda, celular, etc e tal, você tinha, olha só, o que você tinha? Aliás, isso é mesmo o quê? Uma agenda, não sei se você consegue ler aqui. Ó. Você tinha uma agenda de telefones. Porque o que você não quer esquecer, o que você faz? Você guarda, você escreve. Eu não sei decor o telefone dos meus filhos. Porque eles estão na agenda. E olha que são importantes eles para mim. Mas eu sei o telefone da minha esposa, que também está na agenda, mas esse eu sei decor. E às vezes você sabe até hoje decor um telefone fixo de 20 anos atrás. Sei lá, de onde você trabalhava, da casa aqui dos seus pais, etc. E por que você sabe esse número? Porque esse número você ligou várias vezes. Por que você sabe a senha do banco seu ou do e-mail? Pelas repetidas vezes. Você lembra a senha de um e-mail antigo que você teve há não sei quanto tempo atrás? Você sabe decorar a sua senha, sei lá, nas Casas Bahia, numa loja aí, num site, qualquer coisa? Talvez não. Mas aquela que você usa sempre, tanto que alguns colocam sempre a mesma senha, né? Justamente para não esquecer. Então, gente, é memorizar, é revisar. Se você faz isso, nossa, mas como é que você lembra todos aqueles livros que você leu? Porque eu transformei esses livros num caderno e eu reviso. Eu lembro que nas minhas provas eu estudava pouco direito penal, porque realmente não era uma matéria tão pesada. E eu tinha um texto resumido, falando as principais coisas, pequeno. Nas vésperas de cada prova, e quanto mais recente for a revisão, melhor a lembrança, nas vésperas de cada prova, eu tinha aquilo tudo na ponta da língua. Outro dia eu entrevistei a única pessoa que tirou o único 10 no Paraná, e ela disse, eu fiz o resumo e revisei tanto que eu sabia de memória em que lugar do caderno. Às vezes eu dava uma resposta, se alguém perguntasse, isso está no começo, no meio ou no fim de uma página? Eu conseguia dizer, está no fim de uma página, está quase no rodapé. Ela colocava um número de um recurso e memorizava, porque revisava várias vezes. Mas revisar não é chato? Não. Quando você vê o bem que o resumo faz, você fica doidão, você quer revisar cada vez mais. É quase viciante. E à medida que você revisa várias vezes, você consegue mais velocidade, porque meio que você já sabe, é um texto que você tipo decorou. Muitas vezes essa palavra, decorar é feio. Não, não é feio coisa nenhuma. Saber decor. Cor vem de coração. De cœur, né, do francês. Saber de coração, ou seja, entrou mais do que no seu cérebro, entrou no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Não é ruim, não. Por que você canta algumas músicas? Eu não vou falar mal de nenhum cantor, né? Tipo Anitta. Mas olha, eu não vou falar mal de ninguém. Mas por que vocês cantam essas músicas do sucesso e tem vacilação na hora que o hino nacional muda de um trecho para outro? Se você cantasse o hino nacional todo dia, você não teria essa vacilação. Aliás, nem todo dia, toda semana. Porque você canta pouco o hino nacional, além de ele ter, obviamente, uma estrutura de letra mais complexa, mais longa, né? Tem música, aquela música chiclete, fala quase a mesma coisa o tempo todo, aí fica fácil mesmo. Aliás, cá para nós, essas músicas já são feitas assim, de propósito. Eles sabem como é que um sucesso pega, então bota lá aquele trechinho. Isso daí não é acidente, é de propósito, ok? Então vejam,
memorizar a música de faroeste caboclo já fica mais difícil, né? É uma música longa, complexa a letra, etc. Então veja, é importante a revisão, é importante você rever. E detalhe, mas perde tempo para revisar? Não, senhor, perde tempo quem estuda e não resume. Porque com o resumo, você em 10 minutos, 15, você relembra horas de estudo. E quem é que não trocaria não ter que gastar novas horas do mesmo estudo e repetir esse estudo, revisar, rememorizar, colocar de volta para a cabeça esse estudo com uma leitura de 10, 15 minutos? Existe alguém assim? Eu não estou aqui com o gravador agora, não, ele está lá na outra sala. Tá bom, eu vou te dizer uma coisa que eu fiz ontem à noite. Atenção que eu vou falar aqui. Ontem à noite eu coloquei uma aula para ser tocada no meu celular no YouTube. Bom, e daí, professor? E daí que eu coloquei o gravador do lado do celular, falando ali em voz alta. E fui jantar com minha esposa, conviver com ela, enfim, estar juntos, passei o dia inteiro fora. E aí, professor? Aí eu fui lá depois e desliguei o gravador quando a aula acabou. Mas e daí? E daí que eu vou ao cartório numa viagem de carro de 1 hora. Consegue adivinhar? Exatamente. Aquele tempo que seria perdido nessa viagem de carro, eu vou escutando, não segurando na mão, isso é um jeito de representar, escutando a aula. Ai, sério, professor? Sério. E como é que o senhor faz para não ficar com o negócio aqui? Bom, o gravador não tem Bluetooth, né? Então eu pego aquela caixinha de som que todo mundo tem para escutar a música sertaneja, a música do pagode, a música da Anitta, sei lá o que, mas não o hino nacional. Eu ligo o fiozinho do gravador naquilo, aí fica um som ambiente e eu vou dirigindo e escutando como se fosse uma rádio. Você acha que eu chego lá um pouquinho mais inteligente? Entre aspas. Claro. Aí depois tem a volta, né? Na volta o que você faz? Pode escutar a mesma aula de novo. E aí você já vai sabendo outras coisas, já vai pegando outras sutilezas, já vai revisando não sei o que lá. E aquilo vai entrando na sua cabeça. A propósito, ontem eu fui trabalhar ouvindo aulas no caminho. Você já imaginou, no momento que você não pode ler o seu caderno, quando está estudando, quando está andando de bicicleta, quando está na esteira, quando está caminhando, ou quando está na cama e não dormiu ainda do lado da esposa ou quem seja, e a outra pessoa não quer ser incomodada com o som seu, ao fonezinho de ouvido, ou você não quer acender a luz para ler, senão a pessoa vai atrapalhar o sono dela, ou a pessoa está do lado assistindo ainda a novela, esperando começar o jornal, você está ali fazendo companhia, mas não está muito ligado na novela, quer esperar o jornal. Você liga aquele sonzinho de você tendo lido o seu resumo, e aí você está pegando um momento que seria jogado fora, que você não poderia ler, e vai ouvir você, ouvir a sua aula, ouvir as suas anotações. Eu sabia, eu falo isso sempre, mas de cabeça, eu continuo sabendo, mas de cabeça eu sabia mais as normas do Paraná quando eu estudava no concurso e não era delegatário, do que hoje, em que eu trabalho em cartório já há quase 6 anos. Você esqueceu? Não é que eu esqueci, é que eu não sei de cabeça, eu tenho que consultar. Mas antes eu andava caminhando no Walkman ali, ouvindo as normas, sabia decora e salteado.
Era capaz de recitar o que ia ser falado em seguida. Simples assim. Eu era mais capacitado. Mas que capacitado? Estou com 10 anos de estudo, comecei agora, não faz tanto tempo, notarial e registral. Antes eu não tinha capacidade, eu adquiri a capacidade depois, só depois dos 50 anos, até os 40, até os 50 sem capacidade. Aí dos 50 a 60, pô, Germano é sabedor. Filho, é só você pegar, ler isso e transformar isso nisso e rever isso, ouvir isso. Acabou, filho. Acabou, não tem para ninguém. Não é algo nem difícil, não é algo inédito, não é um conhecimento que só eu tenho. Isso várias pessoas fizeram e fazem, só que dá um certo trabalho. E qual é o problema que dá um certo trabalho? Alguém aí tem medo de trabalho? Se tem, desliga a live, vai ouvir música, vai curtir outras coisas tão boas que eu gosto também. Tô louco para ir no cinema com a minha mulher, ver um filme aí. Ainda não deu certo, no domingo estava cheio, mas eu ainda vou conseguir. Tem coisas boas para fazer, muitas além de estudar. Adoro cantar, por exemplo, músicas. Então veja, faça isso, e experimente isso e veja o resultado. Veja o resultado. Você vai ver se isso funciona ou se não. Opa, entrou o João Luque, Alexandre. Opa, Alexandre de vez em quando está aqui. A J. Fernandes e o Guilherme. Bom dia para todos vocês aí. Então vejam, muito obrigado pela audiência. Isso vai fazer com que aquilo fique guardado na sua memória, na sua cabeça. E aí sim vai ter valido a pena toda a dedicação no estudo. Porque estudar não é um problema, a gente está aí para isso mesmo. Aliás, estudar nos dá prazer, nos dá orgulho, nos dá autoestima, nos faz aprender, nos torna mais inteligentes, vamos dizer assim, mais capacitados. E isso é legal, né? Causa admiração das outras pessoas, faz com que você encontre uma solução, faz com que você dê um conselho, alerte uma pessoa. É muito legal. Mas para não ser esquecido, precisa ser revisitado, precisa ser analisado, precisa ser revisto. Então, estudo, resumo, revisão. Tudo bem, bispo? Bom dia. Estudo, resumo e revisão são as palavras-chave. Você precisa fazer isso. Fazendo isso, o seu estudo começa a render. Agora, pode ter especificidade, se a prova é prova preambular de teste, uma pegada de um jeito. Se a prova é escrita, peças, uma pegada de outro jeito. Se a prova é oral, outra maneira de fazer a mesma coisa. E aí vai. Alessander Groba. Alessander, precisa depois ver o vídeo gravado, hein? Já passamos aí de meia hora e temos muita coisa para dizer. Vamos lá falar mais uma coisinha. Outra metáfora que eu estava pensando da revisão, eu diria que é mais ou menos você talvez ir pescar. Eu não entendo de pescaria, nunca pesquei. Você ir pescar e ficar talvez olhando o rio passar, ou tentando, ou nadando naquele rio e pescar mesmo propriamente você faz pouco. É interessante o quê? Como é que você faz para pegar o peixe? Você precisa de um instrumento, ou uma vara de pescar, isca, um anzol, etc. Ou uma rede, né? Tem aquela tal de tarrafa que os caras jogam lá e tem uma coisa chamada rede de espera, sei lá, eu não entendo muito dessas coisas. Mas o que você precisa é pegar o peixe, pegar as matérias. Se você pesca um peixe e o peixe escapa,
poderia dizer que é uma coisa que você estuda e depois esquece. Você precisa botar esse peixe protegido numa rede. Tem gente que tem até uma espécie de saquinho de tela, chama samburá, parece, onde deixa o peixe dentro daquilo, preso ali na beira da água, ainda dentro da água, para não morrer, e assim conservar até o fim do dia, quando a pessoa vai embora da pescaria. Opa, Vinícius Cardona, bom dia. Então veja, essa é uma forma. Então eu sugiro você apreender o estudo, apreender no seu caderno, revisar o seu caderno, botar esse peixe numa rede, isolar ele e não deixar escapar, porque a água, o tempo leva. A memória, ela vai selecionando o que é importante e o que não é. Se você instruir o seu cérebro com as revisões, com as suas anotações, ele não vai esquecer. E aí, mesmo nas condições adversas, do ponto de vista emocional, como é o caso de uma prova oral, você vai se sair bem. Poxa, eu falo brincando e é verdade. Bom dia, Diego. O cara está sendo assaltado lá com um revólver na cabeça, diante do caixa eletrônico ou no Pix, sei lá eu. E não é fácil, tá com uma arma apontada para você, por um desconhecido te ameaçando, e você não esquece, né, a senha. Senão acho que muita gente morreria todos os dias. Por que você lembra, mesmo numa situação assim? Porque aquela senha está na sua cabeça. Bom dia, Mayara. Já, se ele encostar a mão na sua cabeça e falar, eu quero que você lembre a senha do seu primeiro e-mail, aquele quando você tinha 16 anos de idade. Ou então o número do seu primeiro celular lá, daquela operadora que não existe mais. Ou então a placa do seu carro, não o atual. Aquele carro da família, o primeiro. Seu primeiro carro. A placa do carro do namorado, aquele namorado de não sei quantos anos atrás. Ah, aí meu filho, a coisa pega. Porque você vai relembrar isso. Talvez, se está muito gravado, sim, senão não vai. Vânia e Carlos, bom dia. Então, é estudar, é resumir e é revisar. A coisa mais preciosa que você pode ter, e todo mundo compra livros, são importantes, são muito bons, não estou dizendo que não, mas você precisa primeiro ler, né? Tem livros que se eu for aí na tua casa, eles estão tão limpinhos, tão branquinhos, estão sem marcas de uso. Então você primeiro lê, mas não precisa destruir. Sabe aquele livro que está todo carcomido, parece que já leu 200 vezes? Não é inteligente ler o livro várias vezes. Se preciso, volte lá num ou outro ponto e releia. Mas você deve ler o livro, vamos falar em condições normais, uma única vez. Olá, Letícia Macolan, bem-vinda. Ler o livro uma vez só e resumir. É esse aqui que você tem que gastar, deixar as folhas sofridas, indicando o uso, né? Bom dia, Manuela. Então você vai ter que fazer esse resumo e aí sim o resumo ser revisto. Eu acho que é isso aqui, a gente está se aproximando de 1 hora. Vejo que as pessoas entraram e ficaram. Quero pedir a você, vai pedir para dar like. Não, não é isso. Eu quero pedir a você que não entrou desde o início, que assista isso gravado depois, integralmente. E já que nós estamos falando em revisão, 1 hora que você tiver à toa, foram 45 minutos, ouça mais uma vez esta aula, para que ela entre bem na sua mente e no seu coração. E sim, se tem alguém se você achou esse conteúdo válido, o que eu falei é, digamos assim, bom, importante de coração, para mim eu diria exatamente isso para um filho que está estudando. Então, acho que isso fala por si. Quem é pai, quem é filho, sabe.
Então veja, indique essa pessoa. Tem alguém que você verdadeiramente gosta? Alguém que está estudando, alguém que está nessa caminhada, alguém que você quer que seja o seu parceiro de estudos, etc. Então, tá aqui, estudo, resumo e revisão. Só essas 3 palavrinhas. E fazendo isso, aí que tá, o estudo fica cada vez mais fácil. Fácil e proveitoso, dá resultado. Senão você estuda, gasta o seu tempo e não adianta nada. Nada, entre aspas, que sempre estudar serve para alguma coisa, mas o resultado não é o mesmo. Então indica essa pessoa, né? Olha, Alexandre está dizendo, excelente, obrigado, Alexandre. Então indica para essa pessoa, vai estar lá gravado, é aberto, é de graça. E não é aquela aula de graça que o cara chega no final, olha, eu estou vendendo aqui, então se você gostou, estou fazendo propaganda, né? Tarde fora, ontem eu estava meio resfriado. Você gostou, então compre isso aqui, clique agora que você vai ter 10% de desconto. Não. Não estou vendendo nada. Hoje não, eu tenho as minhas mentorias, etc. Tudo bem. Mas é o gosto de estar aqui, entendeu? De explicar, de falar. Aqui, o material está todo entregue, estou dizendo isso para você. Indique para alguém. Se você não está aqui por acaso, não se inscreveu ainda na minha página, se inscreva. Ou então fala, tem um maluco lá que acorda às 6 da manhã, nem precisaria fazer isso. E ele dá umas matérias, dá umas aulas de vez em quando com conteúdo, às vezes ele também escreve algum texto, né, jurídico na área de concursos, notarial, registral, cartório, etc. Indica para essa pessoa. É isso, eu gostaria de ver a página crescer, mas eu não sou um caçador de seguidores, não ficar com aquela história, não, vou sortear um livro, vou não sei o que lá, não. Eu não sorteio nada. Não acho que é por aí, mas vamos lá. Também não vou comprar seguidores, mas eu gostaria. Me falaram que o perfil está crescendo, eu fico contente, porque eu não fico patrocinando essas coisas nem nada. Mas eu acho que hoje, papo sério, eu dei um conteúdo aqui muito valioso, de coração. Estou falando sério, sem dar risada, sem brincadeira. É praticamente a chave, mas eu estou te dando só a chave, digamos assim. Ela só vai abrir alguma porta com o seu acionamento. Daí para frente é com você. Renan, volta e vê essa aula gravada. Bom dia para você, mas eu estou encerrando agora. Muito importante a aula de hoje, tá bom, Renan? Um abraço. Pessoal, eu estou parando por aqui e vamos em frente, tá bom? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.